10 horas mais 25 minutos, temperatura de 14 graus e 9 décimos. O tempo em Osório apresenta-se neste momento instável com chuva e a tendência tempo instável com chuva em Osório e também nos demais municípios da região. Chovendo bastante realmente aqui no município de Osório. Você pode interagir conosco pelos telefones 3663-3435 ou 3663-3436. Se preferir, também pode enviar as suas mensagens para o número 999930184, 999930184. Este ouvinte aqui, Sérgio, já está aqui conosco, o Sérgio Madalena, o Serginho, sócio proprietário da imobiliária Sérgio Madalena Imóveis e Seguros. E esse ouvinte aqui, ou melhor, a ouvinte, a Neuza, ela mandou já bem cedo uma pergunta aqui para ti, e pergunta de quem é a responsabilidade, né, do conserto do telhado da residência que ela aluga, se é dela, que é a inquilina, ou do proprietário. Segundo ela, tá chovendo dentro da casa. Depende. Em primeiro lugar, bom dia, desculpa, não te dei Bom dia. Bom dia. Nós já estávamos conversando aqui há um tempo. Aqui. Depende do que aconteceu com o telhado, né? Uhum. Mas normalmente é do proprietário. Tá. Por que depende do que aconteceu com o telhado, Serginho? Se foi vento, por exemplo, o proprietário? Não, vento sim, uma intempérie sim. Daqui a um pouco caiu uma árvore em cima, não sei, tem várias coisas que podem acontecer, né? Mas tem que analisar, mas basicamente assim, para não errar, proprietário. Geralmente é o proprietário, mas também... Geralmente proprietário. Mas se eu sou inquilino e fui lá colocar uma antena no telhado... Exatamente. Aí é um inquilino. Exatamente, tem que analisar o que aconteceu. E acontece muito disso. Acontece muito. Contratam, não falando mal de quem coloca a antena, né? Claro. Chama o cara lá, vai lá botar uma antena lá em cima, o cara pisa numa telha, quebra, nem se dá conta que quebrou. E a infiltração começa a acontecer e aí o proprietário não tem culpa disso. Agora, se é uma casa que apodreceu o telhado, apodreceu o madeirame do telhado e começou a entrar água dentro, aí é proprietário. Se foi um vendaval que aconteceu... proprietário, e para isso tem o seguro, né? Que é uma coisa interessante a gente falar sobre isso também, porque todo imóvel locado, obrigatoriamente ele tem que ter seguro. Obrigatório? Obrigatório. Seguro é obrigatório. É lei. Tá. E quem paga o seguro é o inquilino ou é o proprietário? Depende do que está acertado no contrato. Se no contrato diz que o seguro vai ser pago pelo locatário, é o locatário. Se não fala nada sobre isso, é o proprietário. Ah, sim, mas tem que estar no contrato. Tem que estar no contrato. Nos nossos contratos regem isso. Né? E o que geralmente acontece ou é uma negociação? Normalmente é feito com o locatário pagando. Porque até uma coisa mais justa, né? Porque quem está usando o imóvel é o locatário, né? Esse outro ouvinte aqui, não sei se nós já não tínhamos... acho que de repente ele não ouviu na semana passada, semana retrasada, mas já me recordo que nós já tínhamos feito esse questionamento, mas possivelmente ele não tenha ouvido. Para aqueles que não ouviram também, ele está perguntando sobre o IPTU, se é o locatário ou o locador que tem a obrigação de pagar o IPTU. Também depende do contrato de locação. Depende do que está explícito no contrato de locação. O que rege realmente é o contrato de locação. Desde que não infrinja a lei, né? Como assim para infringir a lei? Tem algumas coisas que tu não pode colocar no contrato de locação porque não é legal, né? Que não é obrigação do por exemplo, locatário. o reajuste do aluguel mensalmente é ilegal. Tu não pode botar isso no contrato de locação. Bota o contrato, não tem validade. Hoje a locação é regida por... O reajuste do aluguel é anual. Né? Já teve antigamente, trabalhei nessa época, que o aluguel era mensal. Mas também nós tínhamos uma inflação de 80% exatamente. ao mês. Reajuste mensal, reajuste trimestral, semestral. Hoje não, hoje é anual. Hoje quando nós ouvimos as pessoas falarem em crise, né, nós vivemos, lógico, estamos vendo uma recessão mundial, né, mas nós já passamos por algumas crises, né? E esta da inflação 80% ao mês... Era bem isso mesmo. Era terrível, né, Sérgio? Terrível. A gente não sabe, se não tivesse com o dinheiro, se não aplicasse o dinheiro de um dia para o outro no banco, no outro dia tu não tinha dinheiro. Exatamente. Não tinha dinheiro, não era assim, baixou, não tinha, tu não comprava mais o teu arroz, por exemplo. Teu saco de arroz era... Já era, né?
tinha aquela maquininha dos mercados usavam de botar preço, né? Aquilo não parava nunca de trabalhar. Né? Exatamente. Tu chegava, daqui a pouco, se tu chegasse 10 minutos depois, já o preço era outro, né, Serginho? Era outro, realmente. Nós tínhamos... muitas vezes tu tinha o dinheiro para comprar o produto, não tinha o produto também na prateleira. E tinha uma né? coisa na época também, Geli, não sei se tu lembras das fiscais do Sarney. Lembro. Era uma coisa assim, né? Exatamente. Eu me lembro que prenderam um proprietário de uma farmácia em umas horas, foi preso porque o chiclete que ele vendia na farmácia era 10 centavos mais caro do que no supermercado. É verdade. Isso aconteceu em Aconteceu. Osório. Aconteceu. Não Para que vamos- hoje está reclamando, Não para que vamos hoje... dar nome, não vamos dar nome, mas aconteceu isso. Aconteceu isso. Para te ver o absurdo que era a coisa. Uma Exatamente. situação de 10 centavos, a pessoa foi presa. Exatamente. Bom, esse ouvinte aqui pergunta para já que tu tocaste, Sérgio, em relação ao aluguel. Eu tenho ouvido algumas notícias, vou resumir aqui, tenho ouvido algumas notícias de que esse ano vai ser mais de 15% reajuste. Pergunta para ti se procede. O reajuste anual do contrato de locação, que é regido, que é, ele é quando acontece o GPM, né, pelo valor do GPM, este mês vai dar, parece que 18%. 18%? 18% ao ano. Mas aí o indexador é o IGPM. IGPM. Se for um outro indexador, isso é uma coisa muito discutida, né, Elias? Porque tu pode usar outro indexador, Sim. mas ninguém te garante que esse outro indexador também não vai disparar, entendeu? Tá, e por que te utiliza geralmente o IGPM? É Porque é o mais... É o de praxe, é o de mais- praxe do mercado. Né? O mercado mais comum, mais correto. Não é nem mais comum, nem mais correto. Porque tu pode botar lá IPC, por exemplo. Ok, IPC. Mas o IPC daqui a um pouco ele é bom. Ele é bom para quem? Para quem que ele é bom? Né? Aí daqui a um pouco ele não repõe o valor da locação, né? Uhum. Chega num belo período lá, o proprietário diz, não quero mais alugar. Assim eu não quero mais. A não ser que faça um GPM. Como também acontece ao contrário. Né? Sim. Esse outro ouvinte está o nome dele aqui é o Maicon, né? Ele está dizendo que hoje se investe 300, 400 mil para construir uma casa e quando vai se alugar é 1.500. Ele diz que não é um bom negócio construir para alugar. Ele pergunta a tua opinião. Depende. Ele pega esses 300 mil dele, como ele colocou aí, e bota numa aplicação hoje no banco, quanto que ele vai receber? Qual é o percentual que ele vai receber desse dinheiro? Uhum. E quanto que é o aluguel que ele vai ter desse imóvel? Em muitos casos não é bem assim. Tem E muita gente... o imóvel está valorizando também, né? Muita gente tirando dinheiro do banco, comprando imóvel para locação. Uhum. E alugando. Uhum. Ainda é um bom negócio, Serginho. Sempre foi um bom negócio, né? Uhum. Senão não teríamos tantos imóveis para alugar. Né? E outra coisa, né, Elias? O imóvel, tu tens uma garantia, né? A não ser que ele imploda, né? O imóvel está lá, né? Se implodir, o seguro ajuda. Mas, e se tu pega o teu dinheiro e aplica num fundo, em ações, isso de um dia para o outro some. Uhum. E o imóvel não, né? Sim. O imóvel está ali, né? A Sandra está perguntando para ti por que o Osório não tem imóveis à venda mais populares. Ela faz a comparação aqui com Tramandaí, com Capão da Canoa também. Não acho que não. Tem bastante imóveis populares à venda em Osório. Uhum. Tem bastante. É só procurar. É só procurar, exatamente. E também oportunidade de negócio, né, Serginho? É oportunidade de negócio, procurar o imóvel correto, porque a pessoa não vai querer comprar no centro da cidade de Osório um apartamento de 3 quartos com 100 mil reais. Não vai conseguir isso. Mas fora do centro, tu consegue. Uhum. Agora, também que eu vejo muitas vezes as pessoas que vão comprar o seu primeiro imóvel, né? Não é necessariamente que tem que casar com aquele imóvel e ver a vida toda com o imóvel, né, Serginho? Exatamente. É para começar, né? Exatamente. Para começar e depois você vai melhorando aos poucos. É isso aí. Não é? Serginho, eu pedi licença, nossa pausa para o nosso cafezinho, são 10 horas mais 34 minutos, 14 graus e 8 décimos a temperatura. Nós vamos ao intervalo comercial do programa Olho Vivo, sempre com o patrocínio
de Dália, Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. Produtos Dália, o melhor pedaço do seu dia. 10 horas mais 38 minutos, temperatura de momento nos estúdios da Rádio Osório de 14 graus e 7 décimos. O tempo que Osório apresenta-se neste momento instável com chuva e a tendência tempo instável com chuva. E também, né, a temperatura um pouco mais baixa durante esta manhã de sábado. E amanhã também é chuva e também com um vento mais forte, principalmente no finalzinho da tarde. Nós estamos entrevistando o Sérgio Madalena, sócio proprietário da imobiliária Sérgio Madalena Imóveis e Seguros, né? Por muito tempo petróleo, a gente sempre fica naquela, né, de... Trabalhou muito tempo. 12 anos, praticamente. Foram 12 anos e uma parceria muito grande, uma amizade muito grande também, né? Este ouvinte está interagindo conosco. Ele pergunta para o Serginho se é verídico realmente de que Osório, né, tem dificuldade de se construir pelo Minha Casa Minha Vida. Eu não sei o porquê de dificuldade. Tem dificuldade pelo valor dos terrenos, né? Ah, tá. Porque Minha Casa Minha Vida, agora não me recordo exatamente qual é o valor de um Osório, parece que é 180 mil, no máximo, um imóvel. Né? Aí tu tem terrenos em Osório, abaixo de 100 mil, é difícil tu conseguir alguma coisa. Né? Sim. Tem no Palmital agora, temos um loteamento ali que inclusive nós temos vários terrenos à venda lá, na faixa de 80, 60, alguma coisa assim, se consegue. Né? Sim. Lá se conseguiria fazer o Minha Casa Minha Vida, com certeza. Porque aí teria... ficaria dentro dessa faixa de 180 mil e conseguiria construir uma casa. Exatamente. Não é? Mas geralmente também a pessoa pode construir uma casa um pouco mais simples depois ir melhorando. Né? Exatamente. Não precisa ser a casa dos sonhos no Não primeiro precisa momento. fazer a casa definitiva, né? Nós todos começamos assim, né, Sérgio? É verdade. É verdade. Não era o apartamento dos sonhos, não era a casa dos devagarito, né? Esse outro ouvinte está dando um bom dia para ti, pergunta se é verídico que áreas na Borrússia e Palmital, onde tem asfalto, são consideradas zona urbana. E por isso que está saindo, ou que melhor, que estão saindo escrituras de áreas menores de 30 mil metros quadrados através de uso capião judicial. Existem partes, muitas áreas na cidade que são urbanizáveis. Né? Palmital, por exemplo, praticamente em todas as rodovias que passam pelo município, né? Tem uma área que é uma área de preservação, tá? Recuo da estrada e tal, e aí depois tem uma área que ela é urbanizável, mas isso tem que passar pelo Conselho do Plano Diretor para ser aprovado, né? Não dá para dizer assim, tudo pode construir em qualquer lugar, não. Tem coisa que não pode construir, mas pode ser, sim, ao invés de ser área de campo, né? Sim. Ser uma área urbanizável. Que é uma área que tenha calçamento, que tenha escola, que tem posto de saúde. Tem que ter alguma coisa, né? Por exemplo, para fazer um loteamento, uma área de campo, vou transformar no loteamento. Tem as obrigações que tu tem que fazer, né? Tu tem que fazer toda a estrutura do mas tem subterfúgio jurídico, tu pode solicitar uso capião e ter uma escritura numa área rural, que tenha todas essas características de área urbana, que não é ainda pelo plano diretor uma área urbana, e requerer uso capião de uma área que tenha uma fração menor que 3 hectares? Isso daí são duas coisas diferentes. O uso capião, o que é? Tu vai ter que... não necessariamente o uso capião tu vai fazer de uma área rural, tu pode fazer de uma área urbana também. Então o uso capião não tem muito... Mas o que acontece? Se a área é rural, né, e tu queres transformar ela em urbana, ela precisa passar pelo Conselho do Plano Diretor, o Conselho vai aconselhar o prefeito a fazer isso ou não. Liberar essa área como área urbana. E aí vai fazer um uso capião urbano ou rural, se for o caso também. Mas tem como fazer, sim. Esse outro ouvinte está perguntando por que a maior parte das pessoas estão optando por ir morar na Borrússia ou Palmital e também na Várzea do Padre, Serginho? Acho que são locais bons de moradia, né? Mais tranquilos, mais baratos, talvez, né? Consiga um terreno mais barato lá do que no centro, na área urbana aqui, né? Lei de mercado também. Lei de mercado.
Esse outro ouvinte pergunta sobre este assunto. Quando um prédio tem infiltrações com goteiras e a imobiliária e o proprietário são informados, o que se pode fazer? A quem recorrer? Como é que eu não entendi? O prédio tem infiltração? Infiltração e goteiras. Informa o imobiliário, o proprietário também e nada é feito. A quem recorrer? Olha, tem que entrar em contato com o proprietário do imóvel, né? Se é locação, não sei se é locação, ou se é um prédio, se é um apartamento dele, se é... Aí tem que entrar em contato com o condomínio, né? O condomínio. O síndico se não... tem que tomar uma atitude, né? Resolver, né? Se nada acontecer, é via judicial, É via que judicial. não é a melhor saída, sempre Não é o melhor acordo. saída, sempre o melhor acordo. O pior acordo é melhor que De uma decisão judicial, né, isso aí. Serginho? Mas, Porque acaba só se gastando, né? Vai se gastando, se desgastando Exatamente. também. E o pior, tu imagina alguém morar e ter que entrar na justiça contra o condomínio. Morar num prédio ou num condomínio e entrar na justiça. mas é possível, né? É possível, se for o caso. Ninguém resolveu, entra na justiça. É a única saída, né? É a única saída. Bom, este outro ouvinte diz que mora em um condomínio, né? Um condomínio de residências, não é? Aqui está falando que é residências. E o barulho é insuportável dos vizinhos. O que ele faz? Já reclamou várias vezes e nada, e não resolve o problema. Reclamou para o síndico não tomou nenhuma atitude. Eu não Tem sei, que deve ver ter sido. a convenção de condomínio, o que diz a respeito disso, né? Normalmente o horário de silêncio é o mesmo da cidade, né? Que parece que 22 horas, né? Então, se isso não acontece, tem que falar com o síndico tomar uma atitude. A Sandra está dizendo que ela mora em um condomínio em Xangri-Lá e diz que roubaram algo de... Não diz aqui o que roubaram. Roubaram a casa dela. Ela disse que se pode responsabilizar o condomínio. Ela disse que tem segurança. Depende. Depende do que diz a convenção de condomínio. E depende também do que é cobrado de segurança, né? Sim. Porque não é simplesmente porque tem segurança 24 horas que vai responsabilizar. Porque a segurança 24 horas nos condomínios, eu entendo que ela é uma segurança da área condominial e não dos imóveis. Não de cada casa em particular. Entendeu? Sim, seria então da área comum, de Da todos. área de uso comum, exatamente. Não é da minha casa. Exatamente. Tu imagina se pegar um condomínio com 300, 400 casas. Quantos seguranças tem que ter para cuidar de 400 casas? Agora, o entorno é cuidado, né? Não entra ninguém para dentro do condomínio. A teoria é essa, né? Na prática, nem sempre é assim. Mas não entra para dentro do condomínio. Agora, se o síndico é responsável ou o condomínio é responsável pela segurança da unidade condominial, eu entendo que não. Seria mais ou menos como na rua, que, por exemplo, se eu for assaltado, vou entrar na justiça contra o Estado. Na teoria, o Estado tem que dar segurança. Pode entrar. Na teoria. Mas no condomínio, a segurança que se diz, o condomínio tem mais segurança do perímetro, né? E não de cada unidade condominial. E hoje os condomínios, é uma pergunta minha, não é do ouvinte, hoje são locais mais seguros mesmo, Serginho? São mais seguros. Que é a tranquilidade de você poder morar numa casa. Sim. E ter a tranquilidade de morar, por exemplo, num condomínio vertical. É isso aí. Tá certo. Bom, Serginho, algo mais que você gostaria de informar, que eu não perguntei para o amigo? Não. Colocando à disposição, sempre que tiver alguma dúvida, a gente está aí para ajudar. Pode ir na imobiliária Sérgio Madalena ou ligar 3663-1424. A gente também faz essa... não necessariamente, a gente não cobra para dar informações lá, né, e ajudar as pessoas nesse sentido, até nessa questão do cidadão que quer transformar uma área rural em área urbana. Da assessoria também. A gente tem assessoria para isso aí tudo. Assessoria séria, não é aquele negócio assessoria... eu consigo, eu faço, não. Tem muito disto, né, Sérgio? Pode chegar lá e não ouvir uma coisa que não agrade a ele, né? Mas a gente vai dizer a verdade, né? Tá certo. Doa quem doer, né? A gente tem essa mania, né? Não é normal muito isso. É que geralmente as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? É. Geralmente, nem Às todos, vezes, né? Às vezes a verdade
não agrada, né? Tá certo, então. Serginho, um grande abraço, foi um prazer Muito falar obrigado. comigo. Muito obrigado. Tá 10 horas mais 47 minutos, 15 graus 5 décimos a temperatura. Nós vamos ao intervalo comercial. Já voltamos com as finais do programa Olho Vivo nesta manhã de sábado.